Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, meninas e meninos da transformação. É uma alegria estar aqui podendo falar para vocês sobre o tema de hoje, que é um tema incrível. A gente tem uma convidada muito especial. Boa noite, Cris, tá me ouvindo? Boa noite, querida. Estou te ouvindo. Como vai? Eu Ana tô bem. Cristina. Ana Cristina entrou, boa noite. É uma empreendedora também aqui com a Boa gente. noite para a turma toda, Ana Cristina, Iranel, Léo, Lisle, Antônio, turma aí, ó. É isso. Parabéns para você, né? Tô te vendo hoje, depois do seu aniversário, que foi lindo, você de cigana, sempre maravilhosa. Muito Amei. obrigada. Que bom. Como é que fala? É a criatividade desse momento, né? É verdade. Para poder aproveitar e Boa desfrutar. tarde. Apresentar você, Cristiane, mas eu queria que você me falasse um pouco mais, tá? A Cristiane Ferreira, ela é professora, tem muitos anos de carreira, palestrante, coach, inclusive a gente fez uma formação juntas, né, de coach pelo IBC em 2014. Olha como que o tempo passa. É. E além de tudo, ela é uma empreendedora idealizadora do, do programa Sou Múltipla, que é muito interessante. Ela vai falar um pouco rápido para a gente, porque o foco hoje é sobre a mentalidade e a atitude empreendedora. E a Cris criou a escola só para mulheres, que tem um trabalho muito interessante. Além disso, ela tem um projeto maravilhoso que tem muito a ver, principalmente para as mulheres empreendedoras que estão aí assistindo, que é o livro Chá Comigo e Chá com Elas. O Chá Comigo já foi e o Chá com Elas vai ser ainda, né? Isso. Aí, se você quiser falar um pouquinho também desse projeto, eu acho que é bem bacana, eu fico muito agradecida, porque o Chá com Elas eu vou para participar. Né? A gente teve que atrasar um pouquinho o lançamento do livro, desse projeto, só para o segundo semestre, por conta do coronavírus aí, dessa pandemia, mas eu acho que tudo tem um tempo certo para acontecer. Então, muito bem-vinda, muito agradecida pela sua presença, pela parceria, por essa coisa maravilhosa que você produz em cada uma de nós que entra em contato com você, que é a sororidade. Você fala tanto, né, dos arquétipos femininos e como a gente pode somar e ser parceiras e sim cooperar, né, uma com a outra. Cris, fala um pouquinho de você, se tiver alguma coisa que você queira complementar das suas credenciais para as pessoas te conhecerem. Vamos lá, porque o tempo nesse Instagram, a gente acha que tem muito tempo, né? Mas uma hora voa. Pode ficar E tranquila, eu vou controlar aqui o tempo. Quando tiver um pouquinho antes de terminar, eu te falo para dar tempo de você falar da surpresa, dar todos os recados e passar a sua mensagem hoje para o pessoal. tá Tá bom? ótimo. Tá dando para me ver aí bem, para ouvir bem? Tá. Então é o seguinte, pois é, eu primeiro que essa história do empreendedorismo é uma grande paixão. Adriana, querida, mais uma das nossas autoras do Chá com Elas. Oba! Já tô com a história dela linda. A gente já tá com o livro praticamente pronto para rodar. Atrasamos o livro, vou começar de trás para frente. Vou começar a falar do Chá com Elas, que é a doutora Tá, Adriana Lemos, da ótimo. Iaga. E o gancho aqui é muito bacana, porque tanto A você, Ellen. que é uma querida que eu conheci, nós temos formação de coach, mas a Adriana, uma grande empreendedora, ela ganhou inclusive o prêmio, eu também, que saudade. A Adriana ganhou o prêmio da primeira mulher empreendedora pela AME Betim, Associação das Mulheres Empreendedoras de Betim, com um ano, Parabéns, Adriana. com um ano de Iaga. Hoje a Iaga tem 10 anos. E assim, é uma empresa que veio, que chegou em Legal. Betim para fazer a diferença. Então, a Ei, minha Bruno, o Bruno paixão, entrou. Bruno, a minha paixão pelo empreendedorismo, ela vem assim, que eu nem sabia que tinha, né? Mas eu comecei a entender essa história do empreendedorismo já quando eu era empresária há muito tempo. E aí
eu não achava que eu era empreendedora. Mas eu tinha tantas dificuldades como empresária, porque eu tive a minha primeira escola em... Ai, agora até me fugiu o ano aqui. Em 1993. Aliás, Opa! 1991. Aham. 1991, que foi quando eu fundei a minha primeira escola de idiomas. E aí eu tive escola de idiomas até 2014. Então eu fazia tudo quanto é curso de empreendedorismo, inclusive fiz o Empretec, que eu te recomendei. Sei que Isso você eu fez fiz. também, somos empretecas. Sim. E aí eu fundei a Associação das Mulheres Empreendedoras com mais 9 mulheres maravilhosas. A gente tinha uma diretoria maravilhosa. A Adriana foi uma das nossas primeiras associadas e logo ela estava fundando a IAG e a IAG já bombou assim. A IAG é uma referência mesmo de clínica, de estética, mas muito mais do que estética, um cuidado com a alma das pessoas, né? Ela tem essa coisa que eu acho que é muito nossa, né, também, de Uhum. cuidar também muito da alma das pessoas. E aí, a Adriana está falando que ela se sentiu empreendedora, além de ser médica, com certeza. Você é uma grande Muito empreendedora, legal. Adriana. E, então, assim, essa história de falar em mentalidade e atitude empreendedora, que eu acho que é bom a gente já ir no foco do que a gente vai falar. Uma pergunta assim, para quem está assistindo, eu sei que tem bastante mulheres que já são empreendedoras, mas muitas pessoas acham que empreender é igual a ser empresário, né? Então, assim, você podia falar para a gente quais que são as principais características de um empreendedor e o que que você acha que isso tem a ver com esse momento global que a gente está passando? Conta um pouquinho para a gente. Primeiro eu quero dizer o seguinte, eu realmente tenho feito um trabalho muito direcionado para as mulheres empreendedoras, mas eu estou vendo hoje também até a necessidade de incluir mais os homens, até porque é o seguinte, é uma mentalidade. E a Uhum. mentalidade do feminino, ela pode estar, ela está, na verdade, a gente tem, né? A gente tem, todos nós temos o lado feminino e masculino. E aí eu acho que é muito também trazer essa mentalidade, que é uma mentalidade muito mais de aconchego, muito mais acolhedora, muito mais dos cuidados mesmo, que é da mulher, mas não é da mulher, desculpa, do feminino, né? Tá. Eu acho que é muito importante a gente até distinguir essas coisas, o que é, Aham. né? É a questão do feminino. Então, por que eu acredito na mentalidade? Eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas também, tenho uma cadeira na Fundação, na pós-graduação de empreendedorismo. Então, os meninos na pós-graduação, né, os rapazes, os homens e as mulheres, né, os meus alunos nos cursos de empreendedorismo, a gente tem, claro, nos cursos, principalmente numa pós-graduação, pessoas que são empresárias, pessoas que não são empresárias, pessoas que nunca querem ser empresárias, pessoas que são CLT e querem continuar sendo CLT, Aham. pessoas que são funcionários públicos. E a grande diferença que eu acredito existe entre um profissional de sucesso, e sucesso aqui que fica muito claro, para mim o sucesso, primeiro, no que diz respeito à sua realização pessoal, né? Então, assim, eu me sentir realizada naquilo que eu faço. E aí já começa exatamente das características de um empreendedor. É aquela pessoa que, onde quer que ela esteja, ela está fazendo aquilo que ela deseja fazer e que ela escolheu fazer, e ela vai fazer com muita determinação e da melhor maneira possível. Então, Uhum. falando já em mentalidade empreendedora, eu diria que uma das principais características é exatamente essa: a Tá. determinação e a vontade de fazer bem feito. E isso você pode fazer tanto sendo dono da sua empresa, ou seja, sendo empresário, como o conceito que a gente tem, que é o intraempreendedor. Ou seja, é aquela pessoa que é colaborador de uma empresa, mas ele tem uma mentalidade, ele tem uma atitude de empreendedor. Ou seja, ele age e ele pensa como se ele fosse dono da empresa. E Uhum. aí, a grande pergunta que fica é o seguinte: quem é que não quer, dentro da sua empresa, pessoas que tenham uma mentalidade que seja mais empreendedora? E aí eu quero falar de Tá. algumas características dessas mentalidades. Ô, Cristiane, eu quero que você fale, mas é Olha, importante a gente ver até essa questão do empreendedor, de uma característica empreendedora, não necessariamente numa empresa, pode ser até na sua própria na casa, né? Na sua vida, própria família, na vida. na Fala vida.
fala nesse momento também para que as pessoas entendam que essas características elas podem ser aplicadas, inclusive para quem não é empreendedor, para quem não está aí trabalhando CLT, ou uma pessoa que é até dona de casa. Como ela pode fazer isso, né, no dia a dia? Vamos lá para você falar dessas características? Eu não acho nem que é até, não. Eu acho que a dona de casa é a primeira empreendedora. Eu acho que a gente começa exatamente empreendendo dentro de casa. Por quê? Você tem que fazer a gestão financeira, né? Você tem que fazer gestão financeira. A dona de casa, ela tem que administrar os recursos que ela tem financeiro, ela tem que administrar o tempo, então ela faz gestão de tempo, né? Uhum. A dona de casa, gente, logística começou com a dona de casa, quando ela começou a arrumar a despensa da casa. E aquilo é pura logística. Arrumar a despensa da casa. É quando você chega com as compras e coloca os produtos mais antigos para frente e os mais novos para trás. Data de validade. Isso é logística. Quem implementou logística, em primeiro lugar, foi a dona de casa. Entende? Outro conceito. Então, só aqui a gente está falando, ó, gestão de tempo, gestão financeira, logística. Isso tudo você faz dentro de casa. Você começa fazendo dentro de casa. Entende o que é uma mentalidade empreendedora? Outra coisa, gestão de conflitos. Quem é que faz isso muito bem? A mãe. É o pai, os filhos e a mãe ali fazendo a gestão de conflitos. Não é? Gestão de pessoas. Normalmente a mulher é a mulher que faz a gestão das pessoas que estão ali trabalhando para ela, né? Uhum. Ou a diarista, enfim, seja quem for que estiver trabalhando, normalmente é a mulher também que faz a gestão das pessoas. Observa o tanto que a gente está falando aqui de empreendedorismo, de mentalidade, de atitude e de uma prática que começa dentro da própria casa. Dentro da nossa própria casa. É impressionante isso. Então, pessoal, quem está aí, ó, as donas de casa, as mulheres que são multitarefas, pode sim se dar os parabéns, porque tem todas essas habilidades que a Cristiane acabou de falar. E quem não tem, está tendo uma grande oportunidade de começar com isso nesse momento, que as pessoas estão sendo convidadas a ficar em casa. Então, de repente, aquela mulher que não estava exercendo o seu papel, a sua gestão, ela pode sim se colocar um pouco mais, ter um pouco mais dessa atitude e dessa mentalidade. O que mais? O que eu acho, Naila? Eu acho que, na verdade, toda mulher, toda dona de casa e até homem, dono de casa, ele exerce, mesmo que ele não tenha consciência disso. As pessoas não vão, muitas vezes, saber dar nomes como eu dei. Não vai saber que arrumar a despensa é logística, né? Não vai saber que negociar com uma diarista é gestão de pessoas. Né? Mas a minha avó tem 95 anos de idade. A minha avó é a maior gestora que eu conheço. É uma pessoa que ganha 2 salários mínimos e ela consegue ter dinheiro na poupança. Ela consegue ajudar, muitas vezes, os familiares, porque ela sempre tem o dinheiro dela. Ela é uma pessoa que faz uma gestão financeira que eu nunca vi igual na minha vida. Esse assunto que você está falando, a gente até falou dele ontem, que foi da educação financeira com a Ana Teles. Ana, eu vi. E amanhã a gente vai falar de novo, né, desse assunto. Isso que você está dando o exemplo da sua avó é maravilhoso. Por quê? Porque é uma pessoa que ganha apenas 2 salários, mas ela tem uma mentalidade já e essa atitude. Tem gente que ganha muito mais e não tem esse hábito, né? Exatamente. Aí, falando na questão aqui de como a gente pode melhorar isso também. Às vezes as pessoas estão tendo mais tempo agora para olhar para características que elas tinham deixado de lado, né? Para poder aprimorar essas características. Eu conheço muita gente, eu tenho uma tia que está até aqui mesmo presente, falei dela ontem. Por quê? Porque ela organizou uma super festa para quase 100 pessoas da família e ela simplesmente fez esse sonho em 2 anos. Então, gestão de projetos. Isso, olha aí. Gestão de projetos. Uma festa é gestão de projetos pura, é planejamento, é o acontecer, é o pós-festa, né? Então, fazer uma festa, por exemplo, é como você abrir e fechar uma empresa. Você começa desde o planejamento, abre a empresa acontece e você tem que fechar a empresa.
Fazer uma festa é um dos maiores exercícios de empreendedorismo que existe. Olha para você ver. Gestão purinha de projetos. Entende? Então, quando a gente está falando em mentalidade e atitude, porque são duas coisas que elas precisam estar juntas. Não basta só eu ter a mentalidade se eu não tenho também a atitude, se eu não transformo isso em ação, né? Vamos lá, Cristiane, só para continuar então na linha do raciocínio, como uma pessoa pode desenvolver essa mentalidade? Alguém, igual você está falando, às vezes a pessoa não dá nomes e já tem isso, mas tem uma pessoa que quer aprimorar uma dessas características, como que ela pode desenvolver essa mentalidade e essa atitude empreendedora? Tá. Vamos falar duas coisas. Uma palavra que eu gosto muito, que é o despertar. E eu sei que é uma palavra que tem tudo a ver com você. Né? O despertar é o quê? O despertar é aquilo que a gente já tem, que está lá guardadinho, né? E aí, às vezes, precisa de um gatilho para aquilo poder nascer. Aflorar, né? Aflorar. Então, você sabe o quanto eu sou positiva e o quanto eu acredito que toda crise, que todo momento de dificuldade é um momento de um despertar e uma grande oportunidade de desenvolvimento. Eu acredito piamente que o que a gente está vivendo, com todas as dificuldades, e aqui eu não estou de maneira nenhuma minimizando as dores, Sim. Porque eu sei que são muitas dores. Eu estou aqui nos Estados Unidos, vocês estão no Brasil. A gente está vivendo essa semana, principalmente uma das semanas mais difíceis aqui nos Estados Unidos. Medidas drásticas tiveram que ser tomadas, porque a gente não estava muito acreditando, né? Mas, enfim, a gente vai passar. Muitas perdas vão acontecer, muita recessão vai haver, muita coisa vai mudar, muita transformação vai acontecer. Então, só para dar um pano de fundo, primeiro sobre a questão da mentalidade. A mentalidade, aí eu quero citar a Carol Dweck, que escreveu o livro Mindset. É um livro que eu sugiro todo mundo ler para entender o que é o conceito de mindset. Mas o mais importante do livro todo é entender o seguinte. Carol Dweck, ela diz que existem pessoas com dois tipos de mentalidade. E ela disse isso muito a partir da questão da cognitiva, do aprendizado mesmo. Então, mas a gente vai entender que isso serve para tudo. O que é isso? Existem as pessoas que têm uma mentalidade que ela chama de fixa e existem as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento. E isso, muitas vezes, é nato. As pessoas têm até uma questão de DNA, e você como médica sabe disso melhor do que eu. Tem toda uma questão de carga mesmo que a gente traz de gerações e de informações. Pode ser. Mas isso também não quer dizer que você está predestinado a ser, que você não possa mudar. Até porque, Cris, a gente sabe disso hoje. A epigenética, ela fala muito disso, que é o seguinte, a gente tem a questão do DNA, mas o ambiente onde a gente vive, ele influencia muito. Então, vou dar um exemplo, para mim é muito fácil falar da questão da medicina. Sim. Se você faz parte de uma família onde todo mundo tem o hábito de beber, e tem muito alcoólatra, é muito mais fácil você se tornar alcoólatra. Mas isso significa que você vai de verdade escolher o alcoolismo? Não. A gente pode sim, ou seja, não existe esse determinismo. A gente pode sim buscar transformar isso. Aí é óbvio que a gente vai precisar ampliar, pensar fora da caixa, relacionar fora da caixa. Por quê? Se a gente fica naquele grupo onde todo mundo bebe, provavelmente a pessoa vai beber. Mas se ela amplia a rede dela, né, o social, vai ter experiência fora, busca outros conhecimentos para a saúde e busca inclusive o autoconhecimento e o amor próprio, ela pode escolher diferente. Exatamente. Então, não é sempre fixo, né? Exatamente. Fala um pouco mais disso pra gente. E aí a gente sabe da importância mesmo dessa questão que você está falando, e aí eles têm até o percentual, né, do quanto que você tem de influência de DNA, de genética, do ambiente, a gente sabe disso, Então, inclusive porque existem vários estudos que mostram que, por exemplo, a gente influencia os filhos até uma certa idade. Depois o que vai influenciar é o ambiente que eles estão, né? Por isso da questão, inclusive, das amizades e tudo mais, mas não vou entrar nesse ponto. Bom, o que eu quero dizer com relação a Carol Dweck
O livro, então, ele chama Mindset. E o que ela diz é o seguinte, eu sou professora, sou formada em letras e tenho pós-graduação em linguística, então, assim, a minha formação é toda acadêmica, né? Eu gosto da academia, eu gosto da pedagogia. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas que têm uma mentalidade fixa, você já ouviu falar na Síndrome da Gabriela? Já, eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou morrer Você assim. sempre assim, Gabriela. Essas são as pessoas com mentalidade fixa. São aquelas pessoas extremamente pessimistas, as pessoas que estão o tempo todo reclamando de tudo. São pessoas que são vítimas, elas usam de vitimismo, né? E elas dizem o seguinte, elas não acreditam que elas podem aprender. Então, é aquela pessoa que, às vezes, também é o que ela ouviu de infância, né? Menino, você não aprende isso. Menino, você não tem jeito. Menina, então, muito cuidado até com o que a gente fala. Porque a palavra, e eu que sou da linguística, eu acho que a palavra tem poder, é uma né? questão, não é só espiritual, mas a palavra tem um poder, né? Incrível. E aí, a gente tem que ter muito cuidado. Essas pessoas, normalmente, elas passam a vida inteira se justificando, né? Quando você pergunta, por que você não fez isso? Vai dar alguma desculpa. Então, eu sei que existe essa dor nesse momento e está cometendo globalmente, mas não dá para ficar culpando o vírus, o governo, culpando sempre fora. Mas o que a gente pode fazer para transformar, né? E como que seria o outro mais? As pessoas com a mentalidade, com o mindset fixo, são exatamente essas pessoas. Elas sempre vão dar desculpa para alguma coisa, ou é o vírus. Se não for o vírus, vai ser o João, vai ser a Maria, vai ser o governo, vai ser o vizinho, vai ser a mãe, vai ser o pai, sempre. E ela tem sempre essa atitude de fracassei, fico no fracasso. Caí no chão, fico no chão. Entendeu? A diferença das pessoas que têm uma mentalidade em crescimento é exatamente o oposto. Primeiro, são pessoas que têm uma atitude muito autorresponsável. Então, elas entendem que a história que elas escrevem é uma história que ela tem a caneta na mão. Ela tem o papel e a caneta na mão. Então, tem uma palavra que eu gosto muito, que é autoridade. A pessoa que tem autoridade, né, é uma pessoa que é autora, que tem o lápis, que tem a caneta e o papel na mão e para escrever a sua história. Então, ela deixa de ser vítima. A outra questão da mentalidade em crescimento... Cristiane, e é muito importante relacionar essa questão que você está falando da autoridade, da pessoa que é autorresponsável, porque a gente está falando aqui de autorrealização, um caminho de despertar autorrealização. Como que eu vou me autorrealizar se eu não sou autorresponsável? Percebe? Então essa pessoa, ela entende que tudo que acontece na vida dela é criação dela. Eu falo que é sair da vítima e ir para o criador. Né? É exatamente isso, entende? Quer dizer, são essas duas pontas que são antagônicas. O lado da vítima, né? Então, essa pessoa que tem uma mentalidade fixa, e o lado do criador, o lado do autorresponsável, o lado do autor, daquele que escreve a sua história. Ou, como muitos preferem, a gente está entendendo até numa questão espiritual, do coautor. Né? Ou seja, eu tenho coautoria com Deus ou com o que seja lá também que você acredite. Mas você traz essa autorresponsabilidade. E a pessoa que tem um mindset em crescimento, que tem uma mentalidade em crescimento, ela entende o seguinte: eu consigo aprender tudo. Eu consigo aprender tudo que eu quiser. Vai depender de mim. Então, assim, uma coisa que eu falo é que existe uma diferença entre vontade. Se eu perguntar aqui para todo mundo, se todo mundo pudesse responder aqui, se eu perguntar para todo mundo assim, você tem vontade de ser rico? Ou você tem vontade de emagrecer? Eu garanto todo mundo vai falar todo sim. mundo levanta a mão. Agora, se eu perguntar, você está disposto a economizar, abrir mão de certo... 10% do que você ganha todo mês, independente se é um salário mínimo ou se são 30 salários mínimos, né? Você está disposto a abrir mão daquela coisa que você compra que é tão supérflua? Você está disposto a fazer dieta, fazer uma atividade física, já que você quer? Porque é diferente. A força de vontade e a disposição são muito diferentes de vontade. Sim, vontade, nossa, Cris,
Deixa eu fazer uma pausa aqui, por quê? Porque eu criei agora o Fique em Casa e Medite. E muita gente falando, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, bora, vamos lá. Só que as pessoas falam, ai, é difícil, eu não tenho tempo. E olha, eu pedi apenas 10 minutos. Eu falo assim, pessoal, se vocês não tiverem 10 minutos do dia de vocês para dedicar para você, para a sua vida, para interiorizar, para chacoalhar, para ver onde a gente está ainda de vítima, soltar essa vítima e ir para o Criador, isso não vai acontecer. Então eu falo muito que tem a ver com o nosso grau de comprometimento, que tanto eu estou comprometida de verdade com a minha transformação, né? E volta no que a gente está falando, é uma questão de autorresponsabilidade. Eu falo sempre muito de motivação, e você também, como médica, sabe que a motivação nada mais é do que um gatilho mesmo, né? Sim. De recompensa, é uma questão que começa, né, no cérebro. Então eu falo que é assim, se você quer saber o que é motivação, é como se você estivesse com a bexiga cheia. Quando você está com a bexiga cheia, ninguém vai ficar te motivando para ir no banheiro. Não existe motivação externa, né? Não existe. A pessoa pode falar o que for com você. Agora, você vai no banheiro esvaziar a bexiga e dar aquele alívio. Ai, que delícia, depois que você faz xixi, né? Não é? Por quê? O gatilho de recompensa que dispara lá. Então, a motivação é uma coisa que é interna, porque você quer fazer, que você sabe que depois você vai ter um prazer. Ô, Cris, posso só falar pro pessoal aqui? Gente, quem tá fazendo parte do grupo de desafio, esse exemplo dela foi maravilhoso e podem sim se motivar pelo resultado que vocês vão obter. Uma das coisas que a meditação faz é ajudar a gente a mudar essa mentalidade do negativo para o positivo, da vítima para o criador. Please, comecem a meditar, não saiam, continuem fazendo a meditação. No final, vocês vão ver todos os benefícios, né? O comprometimento, Cris, e a persistência. E a gente tem alto e baixo, né? E é o seguinte, você, eu, qualquer outra pessoa de fora, a gente nada mais é do que um canal, que uma inspiração. A gente pode inspirar, a gente pode, né, colocar as pessoas para frente, a gente pode disponibilizar conteúdo, a gente pode ligar, a gente pode incentivar, mas motivar jamais. A pessoa tem que entender que a motivação vem de dentro. Então, toda vez que você lembrar disso, lembra desse exemplo que eu dou da bexiga cheia. Para mim, é o melhor exemplo de motivação. É você lembrar que você tem um desejo e você vai levantar da cama a hora que for para ir no banheiro, para esvaziar a bexiga, porque você imediatamente, mesmo que inconsciente, você sabe que vai ter um prazer depois, é um alívio. Então isso é motivação, né? Isso é uma coisa que é de cada um. Então, voltando na mentalidade, vou te dar um outro conceito também que eu falo sempre, é sempre polêmico e as pessoas pegam no meu pé. Mas eu digo sempre que realidade é uma coisa que não existe. Tá. Vou repetir essa frase. Realidade não existe. O que existe é a sua percepção da realidade. Aí você vai falar comigo assim, você é uma alienada. O mundo está caindo, existe um coronavírus, as pessoas estão desesperadas. Eu sei disso tudo. E eu vivo isso tanto quanto você. Agora, o que vai fazer a diferença é a forma como eu percebo essa realidade. E mais ainda, não é só a minha mentalidade, mas é a minha atitude diante dessa realidade. É totalmente diferente, Cris. Olha só, eu comentei, eu acho que na primeira live que eu fiz, foi o seguinte, eu estava na minha zona de conforto, porque, vamos falar no Instagram, vamos fazer live, e nunca fazia. Aí, de repente, veio o coronavírus, eu falei assim, putz, eu posso contribuir, como eu posso ajudar as pessoas? E aí, me saí da zona de conforto completamente com esse movimento. E eu sei de muita gente que está fazendo esse movimento, professor de sala de aula, que está dando aula, não só como você, aula de inglês, né, curso de línguas à distância, mas pessoas que estão oferecendo atividade física, sabe? Então, é tudo. A minha filha, hoje eu falei com ela, minha filha virou a maior influencer. Ela começou, ontem ela postou chamando algumas pessoas amigas para malhar com ela hoje de manhã. Minha filha, você tem que ver o tanto de gente que foi malhar com ela hoje de manhã. Ela compartilhou uma professora de ginástica e depois você entra no Instagram dela para você ver. Vou chamar. Beijo, Laís. Beijo para você, Laís. Vamos malhar junto.
Aí, Naila, só pra gente, porque eu sei que o Instagram tem um timing, assim. É muito Tá. interessante isso que você está falando, porque eu já estou nesse processo há mais de 2 anos mesmo, de estar 100% online. Então, eu Uhum. estou nesse trânsito entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, eu criei uma condição para que eu pudesse tanto estar em contato com as pessoas, com a minha família, com os meus filhos, com as pessoas que eu amo, meus amigos como você. A gente está à distância há um bom tempo, né? Sim. Como eu criei condições mesmo de fazer um trabalho online. Então, tanto de dar aula, como atender como coaching, dar meus cursos online. E isso eu já vinha me preparando há mais de 2 anos. O que eu acredito, e hoje eu vejo assim, que eu acredito até que eu tenho realmente uma mentalidade muito empreendedora, porque Sem dúvida. em 2014 eu vendi a minha escola de idiomas, porque eu já não acreditava mais naquele modelo de negócios. Eu tinha uma Aham. casa própria, maravilhosa, que foi toda reformada para ser uma escola, com acesso, inclusive, para cadeirante, com rampa, com auditório. E aí eu via aquilo e eu falava, gente, um patrimônio que, assim, a escola ficava cheia de 7 da manhã até 9 da manhã. Tinha algumas aulas na hora do almoço. Aí, quando dava 5, 6 horas, ela enchia de novo. Mas a gente trabalhava muito. Abria a escola às 6:30 da manhã, fechava 10 horas da noite. Trabalhava sábado, às vezes o dia inteiro. E eu falava, gente, esse modelo de negócio não Não funciona tá, mais. não é para mim, né? Não Não é é para mim para mais. mim. Cris, posso fazer um parênteses? Pessoal, eu sei que tem muita gente que sente afinidade com isso que a Cristiane acabou de falar, que é o modelo de negócio, a forma que a pessoa está trabalhando está extremamente exaustiva, ela está esquecendo das atividades revigorantes, de ter mais contato com os amigos, com a família, de cuidar de si mesmo. Então, usa esse período para rever essa sua carreira. Eu recebi, Cris, uma pessoa que está no grupo de meditação que falou assim, olha, eu fui demitido, mas eu quero te falar uma coisa, foi a maior felicidade da minha vida, porque agora eu vou dedicar, porque de verdade eu queria dedicar, mas eu não estava tendo tempo. Então, assim, Adoro. é uma atitude positiva, não é? É o Você mindset que você entendeu o que falou que é da o mindset evolução. em crescimento? As Sim, pessoas que têm o mindset em crescimento, elas entendem que o fracasso, que uma crise, que um tombo, né? Ele é a oportunidade dela para levantar. refazer, dela Maravilhoso. levantar, dela criar, dela se reinventar, dela criar novos modelos, né? Então, essa é a grande diferença, né? E aí eu como professora, por exemplo, a gente percebe isso. É aquela pessoa que quando ela, por exemplo, perde uma média, ela não se faz de vítima, ela não põe culpa no professor, ela não manda o papai e a mamãe ir lá na diretoria, né? Não, Aham. ela fala assim, eu vou repensar o meu modelo de estudo. Eu não dediquei, eu brinquei, eu não levei a sério, né? Então ela toma para Faz ela e uma ela fala, autorreflexão. é. E ela fala, eu aprendi com essa experiência. Então, assim, Ótimo. é a pessoa que o tempo todo ela está entendendo que existe um processo de aprendizado e de crescimento. O tempo todo ela está acreditando Sim. nisso. Então, E isso que você falou, só para concluir, é tá, maravilhoso. Você sabe muito bem da minha história. Eu não vou contar a minha história aqui. Mas você tá. sabe o quanto eu vivo e acredito que coisas, às vezes, que você acredita que assim foi uma tragédia que aconteceu na sua vida. E de repente você enxerga, você percebe claramente que aquilo que parecia ser uma tragédia foi exatamente a virada para o seu renascer, para o seu, né, Sim, reinventar, para o seu acontecer, para a tá. virada que você precisava dar. Fica aí a deixa para um outro convite para você contar essa sua história de superação, que eu acho que pode sim ter afinidade com o público que me segue, né? Como tem a história da medicina, e enfim, tudo que a gente pode superar e que uma doença pode trazer. A gente deixa isso para um segundo momento. Tem o Orion, que foi participante aqui da live com a gente, falando da meditação, do mindfulness e da yoga, que está fazendo uma pergunta. Acho que ficou faltando um finalizar aí. Qual outra contribuição você ia falar sobre o livro de mindset? É, Tinha alguma coisa para concluir? o que eu quero dizer é o seguinte: a gente está falando aqui, e aí eu não vou entrar muito em detalhes do livro, que é um livro realmente que ele é robusto, vale a pena ler. Ela conta, inclusive, de várias pesquisas. Eu até sugiro seguir a Carol Dweck no TED, ela tem um TED muito bacana de assistir.
Mas aqui, Orion, porque a gente está falando de duas coisas. A gente está falando de mindset e a gente está falando de atitude. Atitude. Porque o importante é você entender que existe uma questão de mentalidade, e a gente que trabalha com coaching, a gente sabe o que é a questão, por exemplo, do sistema de crenças, enfim, uma série de coisas que vão ajudar ou que vão atrapalhar muito, né, o nosso desenvolvimento. Agora, eu até fiz aqui, na verdade, eu vou depois compartilhar com vocês, que inclusive é o presente que eu tenho para dar para vocês. Mas, então, algumas questões que é o seguinte: o que uma pessoa que tem mentalidade empreendedora tem, e o que uma pessoa que não tem mentalidade empreendedora tem. Então, por exemplo, uma outra questão, a gente já falou aqui de ser mentalidade fixa e mentalidade em crescimento. A gente já falou aqui em ser vítima ou ser proativo, ser autorresponsável, né? Que a proatividade também é uma outra característica muito forte de quem é empreendedor, né? A outra característica é, por exemplo, a pessoa que não tem mindset empreendedor, ela é perdida. Sabe aquela história? Ela não sabe para onde que ela vai. Ela nunca sabe para onde que ela vai. E ela vai com a manada também. Uhum. Né? Ou ela fica catatônica, não vai para lugar nenhum, porque fica totalmente perdida, não sabe para onde vai. Ou ela vai com a manada. Uhum. Né? Vai com todo mundo, porque todo mundo está indo. Porque todo mundo está indo para ali, né? Uhum. A pessoa que tem uma mentalidade empreendedora, do outro lado aqui, é a pessoa que é focada. É uma pessoa que tem um alvo, que tem objetivo, que tem meta, que sabe onde quer chegar, que é determinada. É uma pessoa focada. Sim, tem tudo a ver com o tema de ontem, que a gente falou exatamente isso. Guardar dinheiro por guardar não vai fazer diferença se você não tiver um objetivo, se você não sabe quais sonhos materiais que você quer conquistar. Então, a mesma coisa na sua vida familiar, né? O que eu posso melhorar agora na minha convivência familiar? Como eu posso gerir melhor a minha casa? Ou o meu tempo, ou o meu Inclusive, esse é outro ponto que eu ia falar, porque eu fiz aqui esse trabalho que eu vou dar de presente para vocês. Cris, vou só te falar, conclui essa pergunta para depois você contar um pouquinho mais para a gente como que vai ser esse presente. Não, deixa eu só então concluir a questão da mentalidade. Por conta do time, que eu sei que quando a gente começa, a gente vai aqui. Então, só o seguinte, uma outra questão. Então, vamos lá, eu estou sempre fazendo esse paralelo, entendeu? Fixa e em crescimento. A outra característica é exatamente o que você falou. A pessoa que não tem mentalidade empreendedora, ela é a gastadora. Gasta mais do que pode, se endivida enfim, arruma um monte de confusão. A energia vai embora com coisa que não tem nada a ver. Ela perde a energia para colocar naquilo que ela quer de verdade, né? E eu, por exemplo, eu já fui muito assim. E a minha vida... podemos transformar. Eu posso te dizer o seguinte, foi exatamente no momento da minha grande crise, que foi, né, até o meu divórcio e tudo, que foi muito difícil, que eu mudei completamente. Por exemplo, eu não tenho cartão de crédito, eu não uso cartão de crédito, eu não me endivido, né? Porque eu tive que aprender a lidar com uma escassez, mas eu acredito que eu sou muito próspera. Sim. Eu acredito que eu sou uma pessoa que eu nasci próspera, mas eu tive um momento em que a escassez me ensinou muito. Muito. Então, Cris, por outro lado... Olha só, fazendo um parênteses aqui. A menina da transformação, eu brinco, gente, a menina da transformação, ela tá em transformação. A gente tá buscando sempre a nossa melhor versão, assim. E o que acontece? Se você tá falando que você tinha um comportamento e conseguiu transformar, todo mundo que comentou aí, eu ainda não tô legal, eu acho que eu ainda tô na vítima, gente, não importa. Quando vocês perceberem que estão na vítima, mude. É simples assim. O exercício meu pensamento está negativo, está entrando um ladrão na minha casa, muda. É difícil. É um exercício. E quando vocês perceberem essa recompensa, falando em termos até de neurociência, fazer esse novo caminho gasta muita energia. Mas na hora que ele está feito, ele é o automático. Olha que lindo se a gente puder compartilhar essa história como a Cristiane está contando a história dela. Uma pessoa que transformou
e que pode inspirar outras pessoas. Obrigada pelo depoimento. Pois é, então assim, do outro lado, enquanto do lado aqui da mentalidade fixa, das pessoas vítimas, das pessoas negativas, das pessoas reclamonas, eu tenho uma pessoa gastadora também, né? Eu tenho, do lado de cá, então, eu gosto muito da palavra gestora. A pessoa que sabe, não é nem poupadora, porque eu não acho que é isso. Eu não gosto dessa história, eu acho que não é para todo mundo, mas enfim, eu acho que é a pessoa que é gestora. Por quê? É a pessoa que vai saber fazer gestão do seu dinheiro, da sua vida financeira. E aí, por trás da gestão, tem uma coisa muito, muito bacana, que é a questão da ecologia e da sustentabilidade. A pessoa que é gestora dos recursos, ela é gestora de todos os recursos através do recurso financeiro. Sim. Então, ela é uma pessoa que, ao invés de gastar, ela vai fazer uma boa gestão financeira. Então, é aquela pessoa que, no momento de crise, ela não está desesperada porque ela tem uma mentalidade de sustentabilidade. Sim. Ou seja, eu tenho a minha vida financeira também pensando que eu vou ter uma reserva porque uma hora a água pode faltar. Sim. Eu vou cuidar. Por exemplo, o que é uma mentalidade ecológica e sustentável? Eu vou, por exemplo, criar um mecanismo de contenção de água da chuva. Por quê? Porque quando eu posso aproveitar a água da chuva para limpar o meu jardim e eu economizo, então, na minha conta de água, né? Eu não vou agredir o meio ambiente. A mesma coisa a pessoa que faz gestão financeira. Ela vai ter sempre uma reserva, ela vai ter sempre o cuidado também de não agredir, né? Com consumo exacerbado. Aí a gente poderia fazer uma aula inteira só para falar de consumo. De consumo, que é um consumo sustentável. Mas olha só, isso que você está falando é o despertar que a sociedade como um todo está parando para pensar. Será que esse consumo nosso, esse padrão de consumo, que é por impulso, eu falei disso ontem, né? Que muitas vezes as pessoas fazem shopping terapia para manter status, para adquirir, para explorar, para conquistar, não já bastou? Está na hora da gente pensar isso que você falou, o valor de ecologia e sustentabilidade. Eu amei. Eu tenho certeza, Naila, que esse momento é um momento de transformação. Sim. Verdadeiramente. E ou as pessoas vão se transformar para pior, mas eu acredito que a grande maioria vai se transformar para melhor. Quem nunca pensou em ter uma reserva financeira, quem nunca pensou em ter mais tempo com os filhos, com a família, quem nunca pensou numa série de coisas agora vai repensar. Então eu coloco muito... a outra questão, vamos lá de novo nos paralelos, né? A mentalidade de quem não tem uma mentalidade empreendedora. Porque o empreendedor, seja ele intraempreendedor, como a gente falou, por exemplo, eu sou funcionário de alguém, né? Ou eu sou dona da minha empresa, a pessoa que não é empreendedora, ela é medrosa. Ela não tem coragem. Ela tem uma ideia maravilhosa e ela engaveta. Ela tem uma autoestima lá embaixo, no chão. Ela acha que ela não vale nada. E ela fica catatônica diante de qualquer coisa que acontece. Já a pessoa que tem a mentalidade empreendedora, ela é uma pessoa arriscadora. É uma pessoa que arrisca. E é uma pessoa como aquela que vai pular de paraquedas. O que ela faz? Primeiro, ela observa todas as condições do ambiente, do avião, do instrutor. Ela vai ter o cuidado de verificar o paraquedas, ela vai ter o cuidado de verificar... Enfim, as pessoas que arriscam com mentalidade empreendedora são pessoas que têm uma mentalidade de arriscar, mas... Calculado, né? Calculadamente, exatamente, mas ela arrisca. Então, por exemplo, um intraempreendedor, um colaborador que tem uma mentalidade empreendedora, ele tem uma ideia, ele vai apresentar. Ele vai achar a melhor hora, ele vai estudar a hora de apresentar aquela ideia, mas ele não vai deixar de apresentar. Se ele tiver um incômodo, alguma coisa que não está gostando, ele também vai falar. Isso é importante, muito importante. Então, percebe esse paralelo que eu estou fazendo entre quem tem mentalidade quem não tem mentalidade empreendedora e quem tem mentalidade empreendedora. Sim. Cris, você pode concluir para a gente, para você apresentar para a gente em 5 minutos? Eu tenho mais um só. Eu tenho mais um só rapidinho. Que é o último para concluir, e tem várias outras características, mas eu
tentei compilar aqui. Uma outra questão é a pessoa que é totalmente estérea. O que é uma pessoa estérea? É aquela pessoa que é como se ela tivesse uma corrente e aquelas bolas arrastando, que não sai do lugar, que não consegue enxergar, ela não consegue enxergar nada além da viseira que está para frente. O outro lado é a pessoa criativa. Aberta. É a pessoa que sai da caixa. É a pessoa que vai descobrir alternativas. E é isso tudo que a gente está falando aqui. Se eu antes só fazia reunião presencial, porque eu não acreditava em reunião online de jeito nenhum, agora eu estou tendo que fazer. E eu vou ter que descobrir as ferramentas. Se antes eu só estudava presencial, agora eu vou fazer um curso online. Se antes eu só fazia uma aula de ginástica, porque eu tinha que ir para academia, agora eu não vou para academia e vou fazer em casa. Então, se antes que mais que pode ser? Se antes o meu restaurante não servia delivery, agora ele está servindo. Então, o que a gente está percebendo é que a necessidade é que faz o ladrão e que talvez eu vou dizer que faz o empreendedor. Embora muita gente já tenha mentalidade empreendedora, mas a crise, a necessidade, o caos, ele faz nascer nas pessoas que têm mentalidade em crescimento um grande empreendedor. Salto. Sim. Pessoas que vão criar, pessoas que vão inovar, pessoas que não vão se vitimizar, pessoas que vão descobrir, inclusive, grupos para poder se juntar e fortalecer, pessoas que vão se unir para poder reivindicar, porque a gente não vai esperar o governo. Hoje eu estou com um grupo de pequenos e microempresários, por exemplo, que a gente está discutindo, porque é necessário que os pequenos e micros se juntem para reivindicar condições para que eles não fechem as portas, para que eles não mandem embora, para que os estragos sejam menores. Ou seja, a gente está vivendo agora, gente, uma grande oportunidade de crescimento. Uma grande oportunidade de crescimento. Sim. E aí o presente que eu trouxe para vocês... Fala um pouquinho dele aí. Exatamente isso aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver aqui onde que eu consigo virar isso. Ai, meu Deus, está aqui, né? Então, olha, eu fiz para vocês aqui um e-book totalmente gratuito. Olha como é que tá lindo. Ficou lindo, tá maravilhoso. Esse e-book é gratuito para vocês. Então, falando exatamente desses perfis aí de atitudes empreendedoras e tudo mais. E aí, como eu disse, eu sempre trabalho muito com mulheres, mas eu estou lançando um curso agora que vai começar dia 13 de abril. É um curso de mentalidade e atitude empreendedora. Um curso de desenvolvimento empreendedor mesmo. Como eu disse, eu sou professora na FGV de empreendedorismo. Dei aula na FGV de liderança, de inteligência emocional, de coaching. Então, eu tenho uma grande paixão por isso. Estou lançando meu curso agora, dia 13 de abril. Não vou fazer um curso fechado só para mulheres. E aí, Naila, eu fiz um desconto muito especial para a Menina da Transformação. Prestem atenção, então. Esse curso meu é um curso que ele custa normalmente R$ 759. É um curso que tem uma carga horária de 20 horas. É um curso que eu trago todo o conhecimento, até mesmo assim, como eu estou falando, mais do que de uma pós-graduação, eu diria. Claro que eu não tenho ambição disso, mas de trazer conhecimento tanto da questão do desenvolvimento dessa mentalidade, que são questões então que ajudam muita gente na vida pessoal, mas também o conceito de empreendedorismo. E aí a gente monta um modelo de negócios, a gente monta uma empresa, a gente vai ver todos os modos de tudo que envolve, né? Todos os players que envolvem um negócio, e ele serve para todo mundo, quem é ou quem não é empreendedor. Maravilhoso. E aí então. Eu estou dando 90% de desconto, porque eu acho que a contribuição que eu posso dar nesse momento de coronavírus. Hoje uma pessoa me perguntava: você tem certeza que o seu curso de 20 horas vai ser R$ 75,90? Eu falei: vai, porque é a contribuição que eu sinto que eu posso dar. Eu não tenho dinheiro para fazer grandes doações. Eu não tenho condições financeiras hoje para poder fazer caridade. Então, eu acho que a doação que eu posso fazer é do meu conhecimento. Esse e-book está totalmente gratuito. Basta ir na minha bio, que é Sou Cris Ferreira. Lá está escrito Agenda Sou Cris Ferreira. Já tem o link lá para você receber o seu e-book. E quem quiser também já fazer a inscrição para o curso. O código para 90% de desconto é Menina da Transformação. Transformação. Sem ser cedilha e sem tio. Ótimo. Tá?
Então, assim, é um presente mesmo de coração. É o que eu disse, é o que eu digo. O que eu posso doar é o meu conhecimento. E aí é um curso que eu vou estar presencial, a gente vai ter 10 aulas presencial Excelente. ao vivo, né? Excelente, ao vivo. Presencial não, ao vivo. E aí a gente vai ter mais 10 aulas gravadas que todo mundo recebe, com conteúdo, Ótimo. com exercícios. É um curso maravilhoso. Então, muito obrigada, então, Cris. Então, quem quiser, vai na sua bio e coloca o código Menina da Transformação, sem o tio, sem o C cedilha, para conseguir o 90% de desconto. Isso. E o e-book está gratuito. É um presente que eu fiz para vocês, para a gente poder ter um pouquinho disso já, trazendo na mente e no coração o que é uma mentalidade empreendedora. Maravilhoso, então, Cris. Muito obrigada. Foi excelente a nossa conversa. Então, boa Orion, noite. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Gratidão de coração. É uma oportunidade que a gente está tendo. E entendam isso. Vamos desenvolver uma mentalidade em crescimento. Vamos ser mais positivos, vamos ter mais gratidão. Vamos entender que o momento é de crescimento, de desenvolvimento e de despertar. Aqui, obrigada pela parceria. Eu acho que isso que está acontecendo é muito bonito. A gente poder saber que a gente pode unir as forças e colaborar, né, com todas as pessoas. Cris, boa noite para todo mundo. Valeu demais. Boa noite. Eu espero te encontrar numa outra live onde você vai falar dessa questão da superação para o pessoal. Vamos sim. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Fica com Deus. E quem sentiu o chamado, vem fazer parte também da Menina da Transformação, acrescentar aí essa comunidade de gente que medita. O Orion disse que o feminino vai salvar o planeta. E eu não tenho dúvida disso, Orion. Vou recomendar um outro livro. Leia O Ócio Criativo, de Domênico de Masi. Domênico já falava nessa questão, acredite ou não. Mas até autores lá do século XVIII já falavam nisso. O feminino vai fazer a grande transformação. E o feminino não é da mulher, tá? É o feminino. É o aspecto feminino em cada um de nós. Gente, boa noite então, Cris. Um beijo. Cuida Obrigada. aí. Tchau. Tchau.